João. Isso. É o meu amigo. Pré-candidato João Roma, pré-candidato à presidência nos estúdios da Metrópole com o senhor. Tá falando de religião, aí chega Roma, Vaticano, tudo junto aqui. É com enorme alegria que mais uma vez vou bater um papo aqui com essa figura. João Roma, deputado federal do PL e pré-candidato ao governo da Bahia. Tenho conversado com ele várias vezes, mas hoje é a primeira vez que eu converso com você na qualidade de pré-candidato ao governo da Bahia. Tudo bem com você, João? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. Não tão bom dia assim, porque em 24 horas você perder 3 policiais militares assassinados e o pior, a forma como isso é comemorado em muitos bairros da cidade por grupos criminosos. Eu vi seus comentários chegando aqui. De fato, segurança pública inicialmente é um assunto do Estado brasileiro, mas é de fato deprimente como, para não dizer que estamos utilizando de partidarismos, como até o próprio estado do Ceará, que também é governado pelo PT, consegue dar respostas mais eficazes do que o governo do estado da Bahia. Então, o que se vê hoje é, de fato, um desmando que superou o ponto de qualquer limite. A população hoje vive angustiada, né? A quesito de violência não é, né, restrito a algumas localidades, não. Está avançando em toda a sociedade, e até no interior, até na área rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade. Hoje as pessoas querem, por prioridade, colocar grades nas portas e janelas, e isso também não resolve o problema, porque não dá para ninguém viver da porta para dentro. Então, o crime está ocupando e está superando, né? E transferir a responsabilidade, Mário, é o pior pecado da humanidade. Não dá para fechar os olhos e ver uma ineficaz ação, uma estrutura dos profissionais de segurança sem o menor respaldo, sem a menor postura por parte dos seus dirigentes. Imagine dizer que a questão da violência é uma questão porque hoje tem comercialização de arma legalizada. Por acaso algum desses bandidos comprou arma em loja? Algum bandido vai deixar CPF na loja para comprar um armamento? Sabemos que não é. O crime está desenfreado no estado da Bahia e lamentamos hoje, em especial, pelos 3 policiais militares que foram assassinados. E para piorar, a gente vê em alguns locais isso ser comemorado por grupos criminosos sem ação efetiva, né? Cada vez mais com freio de mão puxado, e essas pessoas sem ter o menor respaldo para sair de casa e defender a sociedade. É uma sociedade que já colapsou, que não tem mais como viver da porta para dentro, porque quando sai para a rua, agora pela manhã mesmo eu fui deixar meus filhos na escola, peguei um trânsito enorme, que choveu aqui na cidade de Salvador, travou tudo, né? Mas de fato você começa a ver a fragilidade do sistema, né? Todas as famílias angustiadas porque a segurança superou, né, o tolerável numa sociedade. A gente falava de uma sociedade complacente, mas não é possível. Eu acho que chegamos num limite e precisa sim um clamor para que haja, né, uma postura em relação à questão de segurança pública no estado da Bahia. João Roma, eu queria voltar um pouco no tempo. Você foi o principal durante a primeira gestão de ACM Neto. Você foi um dos principais auxiliares, o mais próximo dele, o chefe da Casa Civil, e participou intensamente da administração dele. Foi eleito deputado federal, inclusive contando com o apoio dele. E quando você foi chamado para ser ministro de Bolsonaro, houve aquele rompimento. Não estou interessado aqui no detalhe do rompimento, nem acirrar nada disso, isso não tem nada que ver. A minha pergunta é o seguinte: se você não tivesse sido ministro e continuasse muito ligado à ACM Neto, você acha que seria possível Bolsonaro apoiar a candidatura de ACM Neto e ACM Neto aceitar? Como é que é essa história? Porque parece que quando houve esse rompimento de vocês,
quesito Aí pessoal você de foi lado, Mário, o que ficou muito claro desde o princípio é que ele dizia que com Bolsonaro não caminharia de forma alguma. Não é? O que hoje é o principal quesito, não é, da questão política que envolve essas caminhadas. Não é? Então, enfim, quando eu aceitei ser ministro do presidente Bolsonaro, eu segui o meu caminho, ele o dele. Eu, ao lado do presidente Bolsonaro, tive a oportunidade de ajudar milhões de brasileiros, tanto naquele período muito difícil de enfrentamento à pandemia, que chegamos com auxílio emergencial, né, de forma eficaz para milhões de brasileiros que estavam impedidos de sair de suas casas para levar o sustento de seus filhos, como, inclusive, com a idealização e a implantação do Auxílio Brasil, que hoje chega para 18 milhões de famílias brasileiras, que chegou para melhorar o Bolsa Família, triplicou os recursos sociais da parte de transferência de renda, certo? Mudou a concepção, porque antigamente quem conseguia um emprego com carteira assinada perdia o benefício, o que separava a nossa sociedade, e hoje aquele que está nos ouvindo e está lá no Auxílio Brasil e conseguiu um emprego com carteira assinada, o que não é nada fácil aqui na Bahia, uma Bahia que não tem conseguido atrair investimentos, ele consegue ficar ainda mais 2 anos no Auxílio Brasil, ainda recebe um benefício extra de mais R$200, o que mostra uma diferença, que é um Estado realmente parceiro do cidadão mais necessitado, porque passar dificuldade não é vergonha para ninguém, Mário. Mas o que queremos é realmente um Estado que esteja próximo ao cidadão para ajudar ele a superar essa dificuldade, a vencer a condição de extrema pobreza e de pobreza, que possa, assim, ser protagonista da sociedade. Agora, por que você acha, então, João, que Neto, em momento nenhum, iria com Bolsonaro, já que, inclusive, a oposição, por exemplo, o PT tenta colar ele com Bolsonaro simples, a vida Mário. toda. E ele votou em Bolsonaro no segundo turno, na eleição passada. Mas me explique isso aí que eu não estou entendendo. A minha percepção é que o raciocínio dele se dá de forma muito egoísta, pensando exclusivamente no que é cômodo para o seu espaço de poder. Quando o líder político diz que não se preocupa com o futuro do Brasil, que só quer saber da eleição da Bahia, não é que ele não tem opinião a dar, porque todo cidadão vai dar uma opinião no dia 2 de outubro. É simplesmente porque não é cômodo para ele dizer que está próximo do presidente Bolsonaro, porque isso poderia tirar votos, uma vez que na interpretação dele o presidente tem mais rejeição aqui na Bahia e isso poderia colar nele. Então a coisa não está próxima, outra coisa é atacar o presidente como ele fez durante todo esse período, não reconhecer o que Bolsonaro fez de bom, o que trouxe de investimento para o estado da Bahia, inclusive aqui na Prefeitura de Salvador, com tantas questões. Mas o que eu acho que é o pior nesse momento, né, e que eu acho que isso deixa muito claro, né, cada uma das caminhadas, você vê Jerônimo aliado ao ex-presidente Lula, a Semineto nesse caminho dizendo que quer saber apenas do seu espaço, né, numa dança de cadeiras que decepciona a todos. Quem enxerga a política nos últimos meses na Bahia vê uma troca de cartas, um toma lá da cá danado, se utilizando estrutura de governo, utilizando estrutura de prefeitura, cada um preocupado com o seu umbigo, ninguém preocupado com o futuro do baiano, ninguém falando sobre desoneração do setor produtivo, o governo do estado só apertando nos impostos, até no momento da pandemia não aliviou, em especial na questão dos combustíveis. Seu Semineto piorando, todo mundo sabe que ele tem uma mão pesada, vide a questão do IPTU, que hoje a sociedade começa a despertar. Então são questões que ficam muito claras, onde mostra, certo, um interesse, não é, objetivo para pegar o seu espaço de poder. Então quando se observa isso, você vê que não dá para a gente viver na Bahia do século XXI, onde tem 70% de energia renovável, onde a gente vai viver agora a mudança das tecnologias de informação e comunicação com a chegada do 5G, com investimentos chegando, duplicação do BR-101, a ferrovia oeste-leste literalmente entrando nos trilhos, e você querer perder essa janela histórica, você observar o Brasil avançando na Bahia com o governo remando para o lado, e um outro líder político dizer que não se preocupa com o futuro do Brasil. Então está muito claro que o movimento disso aí é um movimento realmente que observa a chegada ao poder. Cada um defendendo o seu quinhão de poder e ninguém preocupado com o dia a dia do povo baiano. Então isso que coloca uma postura dissimulada do ex-prefeito Assemineto. Uma postura dissimulada porque não é questão de ter padrinho ou não ter padrinho. O padrinho de todos, óbvio, que será o eleitor, Sua Excelência, o eleitor baiano.
Mas a questão é que a pessoa não quer demonstrar com que caminho se alia. Dizer que o projeto do ex-presidente Lula não é antagônico ao dele, para querer dissimular e convencer o eleitor do PT a votar no ex-prefeito, ou querer dizer que não tem vinculações com o governo do presidente Bolsonaro. Quando você olha o retrato de sua chapa, todos cobram de duas cabeças. Em Brasília, no alinhamento. Aqui na Bahia, outro alinhamento, dizendo que é contrário às questões do presidente Bolsonaro. Ora, o povo não vai ser feito de besta. Conversa bonita não vai levar a nossa... Cacá Leão esteve aqui sentado aí nessa mesma cadeira que você está. E eu perguntei a ele, você é bolsonarista, 94% dos votos dele foram dados a favor das propostas do presidente Bolsonaro. Como é que junta isso uma coisa com outra? Isso é que você chama cobra de duas cabeças, é? Ô Mário, tem gente que não sabe se é carne ou se é peixe, né? Tem aquela velha expressão, né, que o Edson Nery falava muito, que um poderoso chegou para um ex-auxiliar, mas você, certo, sempre estava aqui. Não, o senhor foi que mudou de posição, eu permaneço governo. Então existe um viés muito claro de pessoas que querem sim estar próximo e se abastecendo com as benesses de ações do governo, aparecendo, né, em obras que estão sendo entregues e melhorando a vida da população, mas não querem admitir o palanque que isso é estruturado. Isso é muito claro. Muitas pessoas, né, que estão nessa postura ficam toda hora, né, com um pé lá e outro cá da canoa. Então, cada um sabe a forma de proceder. É muito importante que as pessoas tenham postura e que fale a verdade para a população, certo? Eu não vou julgar ninguém por isso, não. Quer não estar aliado, não esteja aliado. Ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Mas que explique com clareza para a população e não agir de maneira dissimulada, para não querer mostrar para as pessoas, numa eleição, não é uma das mais acirradas do Brasil, talvez uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Nesse ano de 2022, onde estamos comemorando o bicentenário da Declaração da Independência, que essa Bahia foi fundamental nesse processo. Será que realmente esse é o momento de você fechar os olhos, não enxergar o que está acontecendo e não querer exercer sua cidadania plena? A eleição da Bahia é fundamental para todos nós, mas não é menos importante que o futuro do Brasil. Então, a atitude de dissimular essas informações para a população é que é muito mais grave. Não é o quesito de estar apoiando A, B ou C. Eu, por exemplo, estou ao lado do presidente Bolsonaro nesta caminhada. Sei que o candidato Jerônimo está vinculado ao candidato PT. E o ex-prefeito fica nessa, inclusive fazendo xingamentos, né, nas suas declarações, mas não está claro para a população o que é que ele pretende. Dizer que o assunto é Bahia, ele diz que governei a prefeitura, a presidente era Dilma e conseguimos fazer uma boa gestão. Mas a cidade de Salvador perdeu investimentos, porque Dilma não mandou R$1 para Salvador. Então, será que não é muito claro que o presidente Bolsonaro poderia fazer muito mais pela Bahia se não tivesse um governo hostil no estado da Bahia, como tem sido hostilizado a todo tempo? O ministro da Justiça falou, voltando à Casa de Segurança Pública, que dos recursos que mandou, menos de 20% foi utilizado pelo governo do estado. Nenhuma fluidez, nenhuma aderência. As coisas não avançam, não é? Onde temos uma Bahia que cada vez mais anseia por mais investimento para dar oportunidade para os nossos jovens. Oportunidade de emprego e renda para uma população que, se não tiver isso, será vítima fácil. Agora, João, me diga uma coisa. Nós estamos vivendo aí num quadro de inflação, num quadro de desemprego, e a gente não consegue ver um projeto de governo Bolsonaro claro. Eu me lembro que você, uma das vezes que a gente conversou aqui, você falou muito em defender o legado do presidente Bolsonaro. Aí eu pergunto a você hoje, que legado é esse, no seu entendimento? Existem tanto no plano tangível quanto no intangível, Mário. Existem tanto ações concretas, a começar pela área social, onde nós triplicamos os recursos, e você imagina o impacto disso no estado da Bahia, onde mais de 2 milhões de famílias na Bahia recebem hoje o mínimo de R$400. Hoje, conseguimos zerar a fila.
E todas essas pessoas conseguem ver hoje que o governo federal conseguiu chegar na ponta, quando o Bolsonaro falava menos Brasília, mais Brasil. Mas para ir além da área social e na área de infraestrutura, durante todo o período onde estava o governo do PT em Brasília e o PT aqui na Bahia, nenhum quilômetro de BR foi duplicado. E Bolsonaro rapidamente já conseguiu entregar mais de 70 quilômetros de trecho duplicado. Quem vai para a Lagoinha hoje vê que só tem um trecho de 7 quilômetros faltando. Vai até Santa Bárbara com trecho duplicado da 116. Vê a ferrovia oeste-leste literalmente entrando nos trilhos. Uma ferrovia que vai mudar o eixo de desenvolvimento do estado da Bahia. Outras obras de infraestrutura, como a 030, que até o ex-prefeito foi lá dizendo que ia evitar esforços, mas não mandou nenhum ofício para o governo Bolsonaro pedindo, mas foi lá, né, tentar tirar proveito da obra. Terá agora, né, a sequência da duplicação do Rodoanel de Feira de Santana, uma obra, inclusive, que o ex-presidente Lula foi lá anunciar, mas que nunca foi feita. Uma obra que é fundamental para a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. Uma cidade que é entroncamento de 4 rodovias federais. Então, que precisa, sim, ter uma atenção em relação a isso. Essa atenção, apesar dos baianos terem dado vitória, terem dado seus votos de confiança ao governo do PT, nunca veio a recíproca do período do governo do PT perante a Bahia. Então, rapidamente, o presidente Bolsonaro, mesmo sem ter sido vitorioso nas urnas aqui na Bahia, mesmo tendo tido apenas 24% dos votos baianos, mesmo com tudo isso, o presidente Bolsonaro conseguiu trazer investimentos e conseguiu fazer com que obras destravassem para benefício da população, não para fazer relatório em Brasília. Um governo que em 3 anos, Mário, entregou mais título de terra do que os últimos 30 anos. Eu pensava que era alguma propaganda, mas fui ver e eu mesmo participei de entrega de título de terra e vi pessoas deixando de lado a bandeirinha do MST para levantar a bandeira do Brasil. Pessoas que testemunhavam, que disse, olha, muitas vezes parou, não foi ônibus não, foi caminhão na porta da minha casa, para a família toda aí, para manifestação que a gente nem sabia de que era. Sinal de que eles estavam manipulando com a nossa boa vontade para a gente não perder a fila e deixar de ganhar o nosso terreno. E hoje a gente ganha esse papel aqui, que para vocês pode ser um papelzinho verde, para a gente é uma história de vida. Pena que meu pai não está aqui para ver isso. Então são transformações claríssimas que vão desde esses legados, desde essas entregas, até uma mudança de postura do Estado. Que mudança de postura é essa, Mário? Quando você mexe numa desburocratização, inclusive, por exemplo, uma carteira de motorista, será que a cada 5 anos, realmente, aquele que está conduzindo tem que perder um dia de serviço, pagar taxas para renovar sua carteira de motorista, só para estar dando recursos e burocracia para o setor público? Quando você vê um Estado somente olhando para o seu umbigo, isso não está melhorando a vida da população. Então, hoje você vê o quê? Um presidente que conseguiu dar desconto de 95%, que salvou uma geração que estava pendurada, devendo no FIES, que deram oportunidade de ensino, mas colocaram eles para ficar devendo ao Estado brasileiro. Conseguimos dar desconto de 95%. Hoje conseguimos avançar em várias pautas, como, por exemplo, a desoneração. Quando eu falo que é importante desonerar o setor produtivo, é muito claro que o Estado não pode ficar pendurado, porque mais do que cobrar altos impostos, a forma como isso é feita corrói muito o setor produtivo. Isso impede geração de emprego e renda para a nossa população. Não estou falando em defender empresário, mas se a economia não fluir, quem gera emprego são justamente esses empresários, Mário. Não é o Estado que gera emprego nessa sociedade. Então, hoje você vê o absurdo do presidente Bolsonaro querer diminuir em mais 35% o IPI, justamente numa contramão do que se reclamava tanto, que os governantes só aumentavam impostos, e você vê, né, pessoas por motivação política, né, e até o judiciário, num ativismo tremendo, impedir o presidente de baixar impostos. Então, acho que são todos esses legados, não só de entregas concretas, como de postura perante o Estado em relação ao cidadão, que nós precisamos, sim, pronunciar, defender isso no Estado da Bahia e mostrar que nós queremos, sim, que a Bahia também possa experimentar esse novo horizonte. Ô, João, eu estou conversando com João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia pelo PL, apoiado pelo presidente Bolsonaro. João, eu conheço você já há algum tempo, a gente fez algumas entrevistas, inclusive ótimas aqui, conversando sobre história, sobre vida, e sei que você é um democrata. Você não acha que o presidente Bolsonaro agride a democracia em muitos momentos? Quando, por exemplo, só para lhe dar um exemplo aqui, para a gente apimentar um pouquinho, quando ele bota lá aqueles blindados da Marinha
sinal soltando uma fumaça horrorosa ali para desfilar em frente ao eixo principal de Brasília, na hora que o Congresso está votando aquela coisa de se as urnas eletrônicas devem funcionar ou não. Na hora que ele incentiva manifestações contra o judiciário, você não acha que ele fala meu exército, as 4 linhas da Constituição, você não sente assim uma vontadezinha de dar uma passada por cima de tudo? Estranho, Mário, é se ele não defendesse a nossa Constituição. O presidente, como cada líder político, ele tem a sua gênese, ele tem a sua experiência de vida. Ele, como capitão do Exército Brasileiro, ele teve uma vida muito vinculada e respeita nossas Forças Armadas, assim como eu tive a oportunidade, né? Eu que sou oficial da reserva também, e sei o valor e sei o que é que significa as nossas Forças Armadas. Uma instituição, antes de tudo, muito democrática, porque hoje o acesso é pleno para todo brasileiro. Né? Uma instituição que está arraigada em todos os rincões. Mas em 64 eles não foram democratas. Em 64 ocorreu um movimento, não é? E dentro disso, eu me recordo, para fazer um eixo com o que nós vivemos hoje, que o meu avô, certo, que apoiou o movimento de 64, e era o secretário-geral nacional da Arena, ele renunciou ao cargo justamente em defesa de Márcio Moreira Alves, que por uma declaração contra os militares teve seus direitos políticos cassados. E foi editado. Qual a diferença? E o AI-5, exatamente. Ali sim foi justamente a mudança de página, certo? Dentro de um movimento de aspiração vinculado com a sociedade para um outro caminho fora justamente das 4 linhas da Constituição. O que é que devemos defender como mais caro para todos nós? Assim como nós comemoramos os 200 anos da declaração da nossa independência, independência essa que foi consolidada aqui na Bahia. Esse momento é o momento da gente defender a nossa democracia, a nossa liberdade, defender nossas famílias. E dentro disso, precisamos de segurança jurídica. O que há hoje no Brasil é uma distorção. O que há hoje é um desequilíbrio entre os poderes. O que se observa é que, em geral, quando há um movimento totalitário em algum país, geralmente isso parte do executivo. Quando um chefe de Estado começa a se assoberbar em poderes, coopta o legislativo e daí consegue coagir o judiciário. No Brasil está havendo uma coisa inusitada. O judiciário desequilibrou-se de tal maneira que hoje ele ocupa poderes, inclusive com um ativismo fortíssimo. E o cidadão que fica em casa deve achar muito estranho como é que um litígio, uma questão civil ou penal, passam décadas sem ter uma resolução no judiciário brasileiro. E quando é um quesito como um pronunciamento do deputado Daniel Silveira, isso rapidamente movimenta, né, toda a pauta do judiciário brasileiro. Você vê, né, os ministros do Supremo, alguns deles utilizando como se tivesse seu nicho, seu quinhão do Estado brasileiro e fazendo um ativismo tremendo, passando de dar o exemplo para justamente ser ativistas. Então esse é um momento muito sério. Todos esses quesitos, mas me preocupam muito. Você defende esse Daniel Silveira? Você acha que o comportamento dele foi digno? Mário, você concorda ou não com o que Daniel Silveira diz? A maneira como ele se expressa, longe de ser a forma como o João Roma se expressa. Mas não é possível que no Brasil do século XXI alguma pessoa possa ser punida por suas opiniões. Não é possível que nesse Brasil a gente passe para a prática. Opinião, ele conclamou um movimento contra o Supremo. Ele ameaçou é um deputado de morte, federal. Família. Ele é um deputado federal, a Constituição protege ele em relação a isso. Todos os juristas que eu conversei viram como um quesito totalmente fora da normalidade a maneira como foi procedido o julgamento do Daniel Silveira. Então não é querendo alisar nem ovacionar, né, a postura ou a conduta. O que devemos nesse momento é defender nossa democracia, mas através da segurança jurídica. Segurança jurídica para tudo, para consolidar nossa democracia em defesa da nossa liberdade, inclusive para que o nosso país possa estar recebendo investimentos. Porque um país frágil em segurança jurídica, que território é esse para a gente receber investimento? Como é que a gente vai gerar emprego para a nossa população? Então, hoje, essas coisas são muito claras, os posicionamentos se colocam de forma claríssima. Você vê, num movimento que eu fui no domingo anterior ao Dia das Mães, pessoas na rua, senhoras, senhores, pessoas defendendo o nosso Brasil, pessoas observando o que é que está em jogo nisso tudo. Então, nós precisamos ter muita clareza nisso. E onde é que é a peça-chave disso?
consolidar realmente com clareza e transparência as nossas eleições. Você mesmo leu aí uma mensagem de um eleitor falando de Bolsonaro ou não Bolsonaro. Se for presidente, será o nosso presidente. Claro. Se não for, será o resultado das eleições. Claro. Agora, o que é que o judiciário precisa fazer? Justamente sanar e não incitar qualquer dúvida que parcela da população tenha perante o nosso rito eleitoral. E isso é uma questão que consolida o nosso Brasil e diferencia em relação a outras nações. João, Então, quais seriam suas prioridades eleito governador da Bahia? inicialmente, Mário, mudar a postura que o atual governo tem. Chamar para si a responsabilidade. Não é possível, não é, que toda ação que surja na Bahia, a resposta do governo do Estado seja transferir a responsabilidade. Dizer que a culpa é dos outros. Ora, um governo é justamente para liderar um processo dentro de um Estado grandioso como o Estado da Bahia, com tantas potencialidades. Então você vê hoje um governo que não tem postura resolutiva, que as coisas não saem do papel. E por que o Rui Costa tem essa avaliação tão alta? Talvez pela forte máquina de propaganda, que está aí uma coisa que funciona bem no governo. Não é uma máquina de propaganda fortíssima, onde se você ficar muito na televisão, você acha que está vivendo no país das 7 maravilhas. Então é tremendo a forma como o governo do Estado da Bahia coloca as coisas para a população, tentando enganar o eleitor baiano. Cada vez mais você vê uma máquina de propaganda funcionando. Um governo que gastou 1 bilhão em propaganda e não resolve questões cruciais. Não tem combustível nas viaturas da Polícia Militar, certo? Não há um plano para a ascensão na carreira desses profissionais de segurança pública. Não há o mínimo de estrutura para que a gente possa avançar. Os médicos, os profissionais de saúde no estado da Bahia, mas todos eles foram induzidos a se pejotizar, a emitir nota fiscal. Com isso, perdem seus direitos trabalhistas e muitos estão há mais de 4 meses sem receber salário no estado da Bahia, porque muda a OS, muda a gestão daquela unidade, certo? Toda hora você vê se comemorando prédio novo. Não é parede que dá saúde para ninguém. Quem dá saúde são os profissionais de medicina, técnicos de enfermagem, médicos, todos trabalhando. E muitos há mais de 4 meses sem receber os seus salários, porque agora não é mais salário. Agora diz, a sua nota fiscal fica aqui no final da fila, porque tem outras prioridades. Então ele é apenas mais uma nota fiscal e não um profissional que está ali para atender a nossa população. Então eu acho que o crucial é mudar essa postura, chamar para si a responsabilidade para que as coisas sejam eficazes, que se possa realmente governar olhando para o dia a dia da nossa população. Ô, João, o que você acha de Paulo Guedes? Não é um fracasso? Eu tenho uma gravação dele aqui que em 2 anos vai diminuir o preço do gás. Depois um outro dele dizendo que quando ele vai no supermercado é aplaudido. Eu duvido que ele vá no supermercado hoje. O posto Ipiranga não foi uma fraude? Eu tive muitos embates com o ministro Paulo Guedes, toda de forma muito franca e leal, eu colocando todos os apontamentos. Ele tem uma visão, né, de exacerbo em relação à segurança fiscal no Brasil. Eu saí com a expressão que a área social e a área econômica são 2 faces da mesma moeda. Mas o que se vê cada vez mais é que é preciso ter muita cautela, porque e muitas vezes, da maneira espontânea como ele saiu se comunicando, né, ele levou muitas abordoadas, né, pela interpretação das coisas que ele falou. Não se esperava nesse roteiro o enfrentamento de uma pandemia como nós vivemos. Países mais ricos do que o Brasil, como a Inglaterra, França, Alemanha, tiveram inclusive desabastecimento. Faltou não só combustível no posto, como também comida nas prateleiras. E o Brasil conseguiu dar uma pronta resposta a isso. Talvez pelos nossos vetores, né, pela a força do agro no Brasil, que fez com que as coisas de fato avançassem. Há vários setores da economia, como os setores dos varejistas que não pararam, né, como o setor de transporte, os profissionais autônomos, os caminhoneiros que fizeram moer o nosso Brasil, né? Mais de 80% da carga do Brasil foi transportada e eles não pararam. Não é? Então, Mas eu não sinto que dá muita simpatia com essa política econômica, não. Ou eu estou enganado? Repito que eu tive muitos embates. Na implantação do Auxílio Brasil não foi nada fácil. Todos acompanharam, né? Que foram meses de muitas reuniões e eu não me deixava bater. Eu ia para dentro lá do Ministério da Economia, né, e não levava qualquer resposta. Eu conversava com os técnicos. Você já escolheu o candidato a vice-governador? Ainda não.
né, que temos hoje, a minha pré-candidatura para o governo do Estado da Bahia e a pré-candidatura doutora Raíssa, da doutora Raíssa, né, para Senado aqui na Bahia. Estamos conversando para tentar definir a posição de vice-governador na chapa. A sua visão, a sua candidatura tira votos de ACM Neto ou do PT? Dos dois. Na minha visão, que nós estamos trabalhando para dar um novo horizonte para o Estado da Bahia. Quem quer mudança de verdade só tem um caminho. Por um lado, você vê o quê? Uma política antiga. Não dá para entrar na Bahia do século XXI, Mário, com as práticas políticas do século XIX. O que você vê é dança de cadeira, troca de cartas, cada grupo poderoso preocupado com seu nicho de poder. Precisamos oxigenar o que está aí na Bahia. E me disseram que pessoas do PT estavam felizes porque a minha candidatura tirava voto em ACM Neto. Não é isso. Muitas das pessoas que hoje, essas 2 milhões de famílias do Estado da Bahia que recebem hoje o Auxílio Brasil, de forma silenciosa, elas estão percebendo quem de fato está ajudando e ajudando a transformar a vida delas. Então, eu acho que esse, por exemplo, era um eleitor que o PT achava que era cativo dele. Mas são pessoas que hoje têm acesso à informação. São pessoas que estão antenadas e sabem o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, tanto de um lado quanto de outro, certo? Nós estamos cada vez mais. E hoje, que nós observamos a maneira crescente como o presidente Bolsonaro tem avançado, não só em aceitação, né? Porque eu vi comentário que o presidente Lula aparece na capa da Time, só não aparece nas ruas, porque não é aceito pela população. Já o presidente Bolsonaro, por onde anda, ao invés de ser vaiado, ele é ovacionado pela população. De norte a sul do Brasil, acompanhei o presidente Bolsonaro e vi a forma como a nossa população tem abraçado, com gratidão, o nosso presidente, que tem agido de maneira transparente e falado a verdade para a população. Então, cada vez mais a gente vai ver. O Brasil já despertou, está na hora da Bahia despertar. E mesmo com essa máquina da propaganda, cada vez mais o cidadão baiano não vai se deixar levar com tapinha nas costas, nem com conversa bonita de ninguém, dizendo, dissimulando postura, dizendo que só quer saber do governo do Estado. Realmente, só quer saber de ocupar o governo do Estado para os seus próprios interesses. Ô João, você acha que essa candidatura, essa eleição aqui na Bahia vai ser uma eleição em que vai se bater da cintura para baixo ou vai ser uma eleição que a gente vai poder discutir mais ideias e projetos do que ofensas pessoais? Mário, certamente será uma das eleições mais acirradas, como uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Mas a depender de mim, o que nós vamos tratar é da cintura para cima. Você observa que eu não gosto de tratar de quesitos pessoais, né? Eu gosto de falar de propostas e gosto de colocar de posturas às claras, certo? O que eu falo para qualquer um pela frente. E assim como eu me referi dos meus embates com o ministro Paulo Guedes, que temos um bom trato, mas esquentava na hora de definir questões e as coisas eram colocadas na mesa. Ontem, essa semana, por exemplo, eu falei sobre a criação de uma secretaria para tratar do semiárido. Mais da metade da população está hoje nas páginas do jornal à tarde. Mais de metade da população da Bahia sofre porque o semiárido não avança. Por quê? Por causa de uma prática equivocada, de ficar toda hora falando de algo transversal, e isso termina um jogo de empurra que todo mundo que produz sabe como sofre nas instâncias de poder aqui no estado da Bahia. Pessoa que quer uma outorga de água não vai ter esse pedido apreciado por anos. Então isso tudo deixa de avançar na produtividade. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, você tem mais de 50 solicitações, né, para demanda de energia. Isso tudo seriam novas empresas e a coisa não avança porque não há nada que determine uma ação eficaz. Você tem hoje muita tecnologia dominada, tem hoje muitas potencialidades. Eu vi chegar com o presidente Bolsonaro no último dia 9 de fevereiro às águas no Rio Grande do Norte. E agora já começou o projeto do Canal do Sertão Baiano, que é o último trecho da transposição, que junto com o Canal da Redenção pode transformar áreas inteiras no estado da Bahia, perenizando Itapicuru, Jacuípe até a Pedra do Cavalo, fazendo também no mesmo projeto, na conversa que eu tive com o ministro Rogério Marinho, o presidente Bolsonaro, uma reparação histórica, desde a época de Canudos, de Antônio Conselheiro, você poder hoje perenizar o Vaza Barris, que é onde mostrou para o mundo o flagelo da seca no Brasil. Hoje, até a barragem está salinizada naquela região. Com o Canal da Redenção, você pode criar em Irecê região uma nova fronteira agrícola, numa das terras mais férteis do mundo, Mário.
Hoje, justamente quando se discute fertilizantes, hoje quando você vê vários entraves logísticos para a questão de produtividade, a Bahia tem vocação clara. Então, em vez de você ficar empurrando e arrumando explicação, as pessoas querem solução. Então, o que nós queremos é tratar a política de forma integradas, para que não fique nesse enrola-enrola, que não fique remando para os lados e que possa destravar o setor produtivo no estado da Bahia. Quando é que será a convenção que vai sagrar o seu nome aí, a gente saber quem será a candidata a vice-governadora na sua chapa? Muito provavelmente o nome será anunciado antes, pois as convenções partidárias, Mara, se darão lá em julho. Assim como as eleições propriamente ditas se darão de meados de agosto e setembro. As eleições se darão em 45 dias. Mas é tão acirrada e tão importante essa eleição que você viu que já começou muito antes. Né? Os candidatos estão em programação. Não é muito interessante você ver que, por um lado, se fala tanto de proteção em pandemia, mas quando o assunto é eleição, ninguém mede esforço para mobilizar a maior quantidade de pessoas e colocar a gente em ambiente fechado. Então, você começa a ver, né, duas faces da mesma moeda, pessoas que para uma plateia agem de um jeito, mas quando é para os seus interesses pessoais, agem de uma outra forma completamente diferente. Você está animado com a campanha? Animadíssimo, estou com a cabeça a mil, mas nunca tive com o coração tão tranquilo, Mário. Nem na infância, nem na juventude eu me vi com tanta clareza de propósitos. Sabemos que é uma caminhada com muita dificuldade pela frente. Eu enfrento 2 blocos muito poderosos. De um lado está a máquina do PT com o governo do estado, do outro lado o ex-prefeito com estrutura partidária e a prefeitura de Salvador, onde ele inclusive dificulta, né? Ele saiu da prefeitura, mas a prefeitura não saiu dele. E cada vez mais você observa a utilização política dessas estruturas, que é para servir a população, não para servir ao interesse político de quem quer que seja. Sua relação com o prefeito Bruno Reis também está suspensa? Sempre coloco totalmente à disposição todos os assuntos que dizem respeito não só à Prefeitura de Salvador, quanto de outras prefeituras do governo do estado. Quando ocorreram as chuvas, eu mesmo liguei para o governador Rui Costa e fizemos agendas conjuntas. Todos sabem que eu sou adversário do governador Rui Costa, mas quando o assunto atinge a nossa população, tem que buscar, sim, o sentimento republicano e agir com eficácia para atenuar o sofrimento e melhorar a vida do nosso povo. Tem sido assim com a Prefeitura de Salvador e com diversas outras prefeituras. Agora, politicamente, ele está ocupando um viés, né? Cada vez mais eu acho que buscando um caminho de dificuldade, pois tem sofrido, inclusive, as agruras de levar nas costas, né, um pré-candidato que fica criando muitas fissuras, como é o caso agora, você viu nessa dança de cadeiras, quando o Geraldo Júnior foi escolhido para ser vice do Jerônimo, houve aí um movimento que teve impacto político, eleitoral e partidário. Pois o MDB foi lá para o PT, nessa dança de cadeiras, mas você gera também na prefeitura todo o impacto, porque ao mesmo tempo, ao invés de tratar tanto dos assuntos, da legislação, do dia a dia da população, fica toda hora no queda de braço político, saber quem apoia candidato A, B ou C. Então isso eu acho que prejudica, sim, as ações, não só da prefeitura, como também do governo do estado, que vai na mesma pisada. João Roma, muitíssimo obrigado. Um prazer sempre conversar com você. Encerramos aqui, porque também encerramos a rede para todo o interior. Com certeza nós nos veremos muitas outras vezes aqui durante essa caminhada. Eu agradeço, Mário, a oportunidade mais uma vez de conversar, dessa vez na qualidade de pré-candidato ao governo do estado da Bahia, pois o que nós queremos, de fato, é poder ter na Bahia cada vez mais um sentimento de altivez, que a gente possa fazer esse estado grandioso, que ele retome o seu protagonismo, um estado que tem um povo muito valoroso e que não merece, né, como eu comentei anteriormente, em pleno século XXI, estar restrito a uma prática política do século XIX. Queremos sim que a Bahia esteja de mãos dadas com o Brasil e vamos juntos, ao lado do presidente Bolsonaro, mostrar que poderemos fazer diferente e que essa Bahia pode sim ser grandiosa.